Meus amigos, minhas amigas, seja bem-vindo a mais uma conversa com os líderes da Associação Batista na região do Juazeiro do Norte, em Ceará. Vocês que estão assistindo e participando nestes estudos do livro, baseado no livro Confiando em Deus, nós queremos até dar uma palavra de boas-vindas a todos. É uma honra e hoje nós vamos até conversar sobre um assunto que é extremamente importante. A gente está conversando sobre a questão de crescendo por meio de adversidades. Eu sei, não é um assunto que pessoas vão dizer, opa, é isso que eu quis ouvir. Mas a adversidade vai nos buscar. Adversidades vão nos encontrar. E a questão não é uma questão se ou não nós vamos ter adversidades. A questão é como nós vamos enfrentar adversidades quando nós encontrarmos estes desafios. Para nos dirigir neste estudo hoje, daqui a pouquinho vou passar a palavra para o pastor Melquisedeque, vou pedir para ele até fazer uma breve introdução da sua pessoa e introduzir os participantes que estão participando neste estudo hoje à tarde. Antes de passar a palavra para o pastor Melquisedeque, vocês que estão nos acompanhando nesta conversa entre os líderes ali no Juazeiro, eu queria só relembrá-los um ponto muito simples. O assunto que estamos descrevendo hoje, eu sei, quem sabe você está pensando, puxa, acho que não compensa para mim nem acompanhar. Eu não tenho um interesse neste assunto, não parece muito relevante para mim, eu não estou com nenhum problema. Eu vou dizer alguma coisa. É você que precisa participar hoje com este estudo. Continue até o fim, porque a hora de se fortalecer na sua alma, na sua mente, contra as adversidades que vão nos encontrar aqui neste mundo, é quando você não está enfrentando adversidades. É muito mais fácil naquele momento do que no momento em que você está no meio da tempestade. Porque no meio da tempestade você precisa até acessar aquele que já está na mente sobre o ensino bíblico, que já está no coração, e você vai dizer, eu já sei o que Deus poderia estar fazendo nesta situação. Mas se você nunca pensou sobre como Deus poderia usar a adversidade, quando enfrentar a adversidade, você não vai ter fundação, você não vai ter alicerce. Então, essa conversa de hoje é uma tentativa na vida de cada um de nós construir uma alicerce que vai ser a nossa fundação no meio dos desafios que encontrarmos aqui na vida. E para nos dirigir nesta conversa, queria neste momento passar a palavra para o nosso querido pastor Melquisedeque. E com esta palavra de introdução, pastor Melquisedeque, tu estás com a palavra para nos dirigir hoje à tarde. Obrigado, pastor Mark Johnson. Graças, pais queridos e amados pastores, líderes, irmãos que estão conosco nesse momento maravilhoso. Eu sou o pastor Melquisedeque, sou o pastor da Primeira Igreja Batista aqui em Brejo Santo, no estado do Ceará, na região do Cariri cearense. E eu queria que os pastores também, de forma breve, pudessem fazer a apresentação pessoal e também onde está hoje, onde os pastores e os irmãos, né? Tem que lembrar, né, Regiane? A joia preciosa sempre a serviço do Senhor. Então, eu pedi para os amados fazerem exatamente a apresentação. Pastor Francimário, inicie. Graça e paz, irmãos, boa tarde, que alegria estarmos juntos. O Senhor me deu o privilégio de pastorear aqui na Igreja Batista Manancial, em Juazeiro do Norte. Vamos em frente, vamos avançar. Bem, pastor Carlos. Microfone, pastor. Graça e paz a todos. Pertenço à Primeira Igreja Batista em Guaianazes, extremo leste aqui da capital. E é muito bom estar com os amados irmãos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Amém. Querido pastor Pontes. Graça e paz a todos, uma boa tarde. Eu sou o pastor Francisco Pontes
e tenho o privilégio de servir ao Senhor hoje, aqui juntamente com o pastor Francimário, auxiliando ele na congregação Batista Pão da Vida, do bairro Frei Damião. É um prazer. Amém. Irmão Regilânio. Boa tarde a todos, boa tarde, pastores, a todos vocês que nos assistem. Congrego na primeira Igreja Batista da Convenção, atualmente ajudando nas lideranças, tanto do corpo diaconal, ajudando os irmãos, professores de EBD, e naquilo a qual o Senhor me dispõe a servir. Primeira Igreja Batista da Convenção, em Juazeiro. É isso, né? Isso. Muito bem. Queridos, o pastor Mark Johnson já fez a introdução, mostrando a importância, inclusive, desse tema para as nossas vidas, e pertinente, né? Nós não, creio que Deus ele não nos permitiu estudarmos esse livro por acaso. Estamos exatamente nos aprofundando em meio a um mar revolto, exatamente em meio a tudo que tem sido contrário à normalidade. Estamos vivenciando exatamente a época, para mim, na minha idade, a mais difícil enfrentada, e é interessante pensarmos que essa adversidade tem um propósito, que essa adversidade tem um objetivo. Nós vamos, inclusive, hoje ver algum desses fins. Existem fins específicos para tudo que Deus ele permite em nossas vidas, com o intuito de nos fazer crescer, nos fazer exatamente chegar à plenitude da graça, chegarmos ao pleno conhecimento da sua vontade. E isso é um processo contínuo. Na vida cristã, nós precisamos constantemente estar em crescimento. E não é diferente na adversidade. A gente sempre acha que não. É no seminário, é em meio aos cursos, é na igreja. Mas a adversidade tem um objetivo quando nós confiamos, quando nós verdadeiramente temos nossas vidas nas mãos do Senhor. Que esse talvez seja o grande segredo. É entendermos que confiamos nele. Quando nós tomamos essa decisão de confiar nele, nós estávamos dizendo, Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Então, até a adversidade tem um propósito para as nossas vidas. Inclusive, eu pensando sobre isso, né, antes de passar a fazer as perguntas aos amados, queria que vocês me ajudassem, inclusive, a entender um pouco desse estudo maravilhoso, algo tremendo ao nosso coração. Inclusive, o pastor Mark Johnson, na sua palavra no YouTube, falou sobre a questão da mariposa, né? E aí é muito interessante a gente observar como nós podemos atrapalhar o processo. Nós queremos dar a ideia de que somos dotados de total entendimento das coisas e, na verdade, muitas vezes enfiamos os pés pelas mãos e atrapalhamos um processo saudável. Nem sempre, queridos, a dor está relacionada a perder, está relacionado a sofrimento. Para quem conhece a Deus, normalmente isso acontece com um propósito. É interessante pensarmos nisso. E pensando exatamente nessa situação macro que temos vivenciado hoje, de pandemia, de isolamento social, claro, não é distante entendermos que também, eu falava isso ontem com um dos meus líderes da igreja, o meu vice-moderador, e conversávamos sobre a importância da pandemia para a igreja, para o povo de Deus. Tantas coisas têm sido tratadas agora, nesse momento em que estamos longe uns dos outros, enfrentando crises sem precedentes, mas sempre entendendo que Deus continua no controle e Ele não vai sair deste controle. Então, possamos entender isso e ter essa segurança em Deus. Então, eu percebo que nesses últimos momentos, nesses últimos tempos que temos vivenciado, a nossa confiança em Deus tem sido, de certa forma, trabalhado e com propósito, nos fazer crescer. E pensando nisso, eu queria que o pastor Pontes pudesse exatamente abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, porque ela fala sobre o fruto do Espírito. E eu queria que o amado me dissesse como a adversidade ela incentiva cada área do fruto do Espírito, cada área detalhada ali no fruto do Espírito, como é que eu poderia entender exatamente isso de uma forma por meio da adversidade. Como a adversidade me incentiva a ter um crescimento nesta área. Pastor Pontes, está com a palavra. Obrigado, pastor Melquisedeque. Gálatas 5, 22 ao 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Muito bem, nós vemos aí que aquele que tem Jesus Cristo tem a presença do Espírito Santo. E nele há o fruto do Espírito Santo. Essas qualidades que nós acabamos de citar aqui, né? Em Gálatas 5, 22 ao 23, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a temperança, o autocontrole, a fé. Então, são elementos do fruto do Espírito Santo que devem serem evidenciados na nossa caminhada. Nós não temos o amor ao nascer, porque nós perdemos essa condição perfeita de amar. Em suma, nós não temos a paz, a alegria, a bondade, a longanimidade, né? A benignidade, a fidelidade. Isso não é inato àquele que já nasce, né? No mundo e traz consigo a natureza pecaminosa. Mas aquele que é uma nova criatura em Cristo Jesus, ele vai conhecendo o amor de Deus. É desenvolvido nele esse fruto, porque a presença do Espírito Santo agora se faz presente na vida do cristão. Todo cristão tem que desenvolver essas qualidades do fruto do Espírito Santo. E diante da adversidade, como nós citamos, é citado aqui, precisamos entender o imensurável amor de Deus. O amor de Deus é imensurável. Então, mesmo diante das dificuldades, das adversidades, precisamos confiar no amor de Deus. Que Deus está no controle, porque Ele nos ama e Ele quer para todos nós que nós possamos glorificá-lo mesmo através das adversidades. O amor de Deus, devemos exaltar também esse elemento, essa qualidade da alegria, né? Como Paulo faz em Filipenses. Quando ele preso, ele fala que ele está alegre e transmite essa alegria para os irmãos em Filipos. Devemos ter uma paz interior que venha nos controlar diante da adversidade, diante do sofrimento. Devemos também desenvolver a paciência. Embora, vou ressaltar aqui, tenhamos a natureza pecaminosa ainda no nosso ser, mas precisamos a cada dia desenvolver as qualidades do fruto do Espírito Santo. Ter o domínio próprio, sentir a paz de Cristo, ter a benignidade, a bondade, né, que vem de Deus, ter a fidelidade, sermos fiéis como Deus é fiel, desenvolver uma gentileza, desenvolver um autocontrole. E isso, meu querido, não acontece de um modo místico, automaticamente, né? Como muitos creem que acontece. Isso é desenvolvido. A palavra de Deus, ela vai nos moldando a um caráter que agrada a Deus, que se parece com o que Cristo foi aqui, como ele se relacionou e como ele nos ensinou a amar, como ele nos ensinou a ter paz, como ele nos ensinou a ter alegria, como ele nos ensinou a sermos benignos,
a sermos longânimos, a sermos fiéis, a sermos gentis e, acima de tudo, mantermos o autocontrole. Mas o primeiro qualidade do fruto do Espírito Santo é o amor. Não é à toa que a gente está ali, né? É o amor. Se nós temos a presença do Espírito Santo, temos o fruto do Espírito Santo, devemos desenvolver essa qualidade tão importante, o amor, o imensurável amor de Deus, é o ágape, é o amor que vem do alto, é o amor que nós precisamos entender, não nascemos com ele, não é inato a nós mesmos. Amém. Mas precisamos, assim, pela obediência à palavra de Deus, amar e, assim, ter paz, ter alegria, ter longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé e temperança, né? Assim Amém. nos orienta a palavra de Deus. Obrigado, pastor Pontes. Pastor Carlos, baseado, antes de passar para o pastor Carlos, eu queria saudar o pastor Antônio, graças a Deus está aqui conosco, saudável, pelo menos se recuperando. Deus abençoe o pastor Antônio, Deus continue. Depois eu passo para o Amado também fazer a apresentação do Amado, dizer onde é que está hoje, para que aqueles que vão ouvir depois dessa live também poder saber quem é o Amado, tá certo? Seja bem-vindo aqui à turma. Pastor Carlos, baseado nesse versículo em particular, esses dois versículos, tem alguma dessas áreas que o senhor sentiu ser mais trabalhado por Deus por meio da adversidade? O senhor lembra de alguma área, algum momento que Deus, a adversidade moldou mais nessas características do fruto do Espírito em sua vida? Eu me recordo que logo no início da minha conversão, estava numa situação assim muito delicada na questão financeira, eu tinha uma loja e tudo mais, e parecia que o mundo estava desmoronando dentro da minha vida. E uma das questões que eu cheguei a comentar com o meu pastor foi: por que agora que eu estou em Cristo, né? Por que agora que eu tive a oportunidade de estar conhecendo o amor de Deus na minha vida, por que tudo isso está acontecendo? E justamente isso que ele me disse, é porque você vai crescer espiritualmente diante de todas as adversidades que forem surgindo. Isso é apenas um primeiro passo que está acontecendo, para que a sua fé seja alicerçada, para que a sua vida ela possa, então, ter um sentido cristão verdadeiro. E isso se fez presente também num testemunho interessante para mim, entre mim e a minha mãe, como eu era também católico na época, e ela me dizia sempre assim: por que você não pega e tira um empréstimo no meu nome e resolve o seu problema? Por que você não pega um pedaço do meu terreno, você vende e resolve o seu problema? E eu disse para ela: mãe, eu não quero fazer isso porque eu fiz um acordo com Deus. E ela disse assim: como assim você fez um acordo com Deus? Eu orei a Deus e pedi a ele que eu gostaria de saber como é depender dele. E essa é uma situação de dependência. Talvez para a senhora não vai entender isso como apenas uma dependência financeira. Mas eu não quero depender das circunstâncias do mundo. Quero depender de Deus. Quero ver como é o agir de Deus diante dessas dificuldades. E digo aqui com muito amor, com muito carinho e glorificando a Deus, que eu perdi a loja, mas eu ganhei um Senhor que é digno, que é fiel e que jamais permitiu que o seu servo e a sua casa passassem necessidade. Já fui jovem e hoje já sou velho, como realmente eu sou, mas jamais vi o Filho de Deus mendigar o pão, como diz o salmista. A mim, isso foi muito importante.
isso me deu crescimento, isso me deu vida, isso me trouxe a confiar no Senhor, a acreditar que realmente, embora muitas vezes na adversidade nós não venhamos a entender os seus propósitos, a sua forma de agir, o que é mais importante na nossa vida é que Deus sendo conosco, quem será contra nós? Amém. Graças a Deus. Aleluias. Que testemunho maravilhoso. Então, eu queria só que o senhor respondesse sim ou não. E essa experiência para o senhor, ela continuou depois do processo exatamente dessa adversidade? Foi algo contínuo em sua vida? Olha, pastor Melk, eu vejo o agir de Deus sempre na minha vida. Eu me recordo que, certa vez, no primeiro semestre do seminário, eu tive assim um embate muito pessoal com Deus. Até conhecendo a minha limitação, eu com 47 anos e meio, que realmente eu tomei uma posição para Cristo, não foi assim tão novo. Eu estava afastado de todo tipo de estudo secular, né? Havia trancado a minha matrícula na faculdade e então, a partir daí, com 20 e poucos anos, eu nunca mais li, nunca mais tive oportunidade. E descendo no trem para ir para o seminário, eu vim conversando com Deus e eu vim dizendo a Ele: Senhor, eu continuo crendo que o seu Filho é o único Salvador, que Ele é o único meio de nós alcançarmos o Senhor. Mas, por favor, fala comigo, ministra ao meu coração se isso é o que o Senhor quer, porque eu não me sinto capaz naquilo que é a proposta desse seminário. É muita coisa para mim, eu não tenho condições para fazer tudo isso. Então, eu gostaria que o Senhor, por gentileza, falasse comigo. Eu jamais sairei do caminho do teu filho, mesmo que eu fique somente frequentando os cultos, as classes de escola bíblica, mas me diga. E quando sentemos na sala de aula, estávamos estudando com o pastor José Carlos o Antigo Testamento, e ele me chamava pelo sobrenome de Jabra. Ele disse: Jabra, eu esqueci a minha Bíblia lá na secretaria, mas eu quero que você faça uma leitura no Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo 12, me leia, dos versículos 1 a 3. Sai da tua casa e da tua parentela para uma terra que te mostrarei. Essa palavra eu vi o agir de Deus dizendo: é isso que eu quero para a sua vida. O que aconteceu, o que vai acontecer, a capacitação, tudo aquilo que vai ocorrer, isso é um problema meu. Você apenas é um servo que foi chamado, e é um servo que eu quero que você faça isso. E a minha peregrinação começou aí. Então, eu vejo que, assim, em 2006, fui para Bonito de Santa Fé, lá na Paraíba, suprir as férias da missionária, não tinha nenhum conhecimento, e Deus começou a usar-me de uma maneira, assim, eu diria, milagrosa. O que ele fez com o testemunho meu, da minha esposa, aquilo que ele permitiu ser dito através da sua palavra, as pessoas que se converteram, e aí o processo começou andando. E eu quero deixar aqui algo bem claro para me finalizar aqui. Nós sempre teremos adversidades. João capítulo 16, 33, Jesus diz assim: eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Confiado Amém. nele, nós também venceremos as nossas batalhas individuais, coletivas e dentro da comunidade da Igreja de Cristo. Amém, amém. Louvado seja Deus. Pastor Francimário, eu queria que o amado abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, e pudesse dizer para a gente qual deve ser nossa atitude em meio às adversidades. E por que é que temos que agir assim? De acordo com Tiago 1, 2 a 4. Qual deve ser a nossa atitude como servos de Deus em meio à adversidade? Por que temos que agir dessa forma? Está com a palavra, pastor.
Fazendo a leitura aqui, Tiago, versículo 2 do capítulo 1, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Meus irmãos, a adversidade, embora eu particularmente, e acredito que ninguém aqui gosta da adversidade, mas ela é um instrumento que Deus usa para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade, como o próprio Tiago ele diz, olha, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros. Então, nós temos na adversidade uma oportunidade tremenda de crescimento. E Deus usa a adversidade para forjar em nós o caráter de Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para a adversidade como uma oportunidade que Deus está se utilizando para gerar em nós mais dependência dele. Veja, só um exemplo para ilustrar essa questão, Atos 16 vai dizer que Paulo e Silas, eles foram presos, foram lançados no cárcere, porque eles estavam pregando o evangelho. E a Bíblia vai dizer que, apesar dessa circunstância adversa, contrária, certamente eles não gostariam de estar presos ali, mas eles estavam felizes, porque estavam padecendo pela causa de Cristo e eles estavam orando e adorando a Deus. Puxa vida, eu preciso aprender com Paulo, eu preciso aprender com Silas, no meio da adversidade, glorificar o meu Deus e se alegrar com o meu Deus. Não é ser masoquista, é gostar da dor, não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Está nos ensinando que é através da adversidade que nós aprendemos, que nós crescemos. A exemplo da mariposa que foi colocada aí no início, né? O processo dela sair do casulo, que é necessário ela se esforçar para poder sair dali e ter vitalidade para voar. O cristão que não se esforça, ou seja, que não faz a parte que lhe cabe, ele vai ter dificuldade de viver a vida autêntica, uma vida cristã, que certamente vai agradar o coração do nosso Deus. Obrigado. Amém. Obrigado também, pastor. Meu querido irmão Regilânio, eu queria que o amado abrisse também em Hebreus capítulo 12, versículo 2, e pudesse nos dizer como foi que Jesus se manteve, qual foi a atitude dele, como ele se manteve nessa atitude, exatamente em meio à adversidade, em meio à situação contrária, aquilo que era contra exatamente a sua vida. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Bem, diz assim a palavra de Deus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Quando ouvindo, né, os amados pastores falando sobre aquilo que Deus faz através das adversidades, como o tema também é proposto, que é muito edificante, interessante, quando nós olhamos o início do que foi nos dado, onde se diz que crescendo através da adversidade, onde a adversidade faz com que desenvolvamos o caráter de Cristo. Quando olhamos para isso e quando comparamos com tudo que foi falado e o que Hebreus nos traz, nós olhamos que mesmo o próprio Cristo, sabendo de tudo que iria passar, de toda a humilhação, de toda a privação de um julgamento justo, privação da verdade, onde a mentira era imputada à força, ele sabia que isso traria um fruto, e esse fruto somos nós nos dias de hoje, onde mesmo nós tentando fugir dessa cruz, é impossível para aquele que quer crescer na fé, crescer diante de Deus. Nós vemos que quando, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que suportou as dores, aquele que carregou, né, o pecado em seus ombros até a cruz do Calvário, como Isaías deixa claro para nós, eu fico analisando o próprio exemplo
da mariposa quando nós tentamos fugir, né? Tentamos fugir da disciplina de Deus, tentamos fugir da adversidade que nos assola. Muitas delas vinda simplesmente pela consequência do pecado, ou até mesmo um pai que tenta mostrar ao seu filho a necessidade de crescer espiritualmente. Hoje, a coisa mais difícil que tem é um cristão do século XXI querer crescer, porque dói, né? Vamos ser sinceros, amados, crescer dói. Crescer fisicamente dói. Então, imagina espiritualmente, onde você tem que exercer a sua fé. Pastor Carlos falou algo que dificilmente pessoas gostariam de ter essa atitude de fé. Porque é uma atitude de fé. É você entregar a Deus, mesmo sabendo que Deus pode permitir a retirada daquilo para você depender dele. Quando eu olho para esse versículo, onde teve aquela proposta, quando a gente olha para a oração de Cristo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, é o exemplo para nós. Senhor, eu não queria estar sofrendo durante essa situação de pandemia, eu não queria estar sofrendo pela perda do meu emprego, eu não queria estar sofrendo por estar com meu ente querido doente, mas é nesse momento que vamos exercer a nossa fé, vamos crescer na fé, amadurecer na fé, e a nossa vida servirá de alimento e de aprendizado para outras pessoas. Então, é como se Deus deixasse as adversidades vir, pastor Melk, para ver qual daqueles irão crescer e amadurecer, para poder ajudar aqueles que ainda não tiveram essa coragem, eu vou até usar esse termo, de permitir Deus trabalhar em sua vida. Aqui todos nós podemos, se for citar exemplos, vai ter áreas na vida que Deus permitiu mesmo isso, para poder crescer na fé, amadurecer. E quando Cristo desprezou a desonra, que nós sabemos que ser crucificado era um crime mais hediondo que alguém poderia ter cometido, era o castigo maior que alguém poderia ter cometido. Hoje nós olhamos que quando Deus quer corrigir seus filhos e permite que a adversidade bata a nossa porta, é simplesmente Ele mostrando uma coisa: quero que você cresça. Muitas das vezes o Espírito Santo não nos traz a dor, mas Ele usa a nossa dor para transformar em bênção em outras vidas, em outras pessoas. É isso que eu creio que esse versículo quer nos deixar, né, para que nós possamos estar ao lado de Deus, edificando vidas, pastor. Obrigado. A grande pergunta é como nós conseguimos suportar, se ele é o nosso exemplo magno, né? Então, espero que a gente realmente tenha esse aprendizado em meio a uma teologia tão fraca, tão rasa. Nós vivemos uma época tão complicada, onde as pessoas, infelizmente, acabaram criando uma forma mecânica de servir a Deus, onde o que vale é simplesmente obter os resultados positivos. E, em meio à adversidade, acabam descobrindo que nunca tiveram, na verdade, um encontro com Deus. Pastor Mark Johnson, suas considerações até esse prezado momento. Sim, eu tenho sido uma bênção tremenda ouvindo essas explicações e testemunhos. Certamente Deus é fiel no meio das adversidades. Eu queria responder o pastor Melquisedeque só rapidamente até esta colocação de como nós temos crescido no meio de adversidades. E deixe-me fazer um testemunho só muito rapidamente aqui. Eu espero que este estudo de Confiando em Deus tenha sido uma bênção para todos. Nosso desejo é que você vai espalhar este ensino nas suas igrejas, até compartilhando com outras igrejas, outras denominações, porque a situação é a hora de ter uma palavra firme na Bíblia que vai nos confiar. E, normalmente, é só desafios que vão até nos chamar para retornar a uma teologia sólida e bíblica sobre Deus e seus propósitos. Primeira vez, meus irmãos, que eu fiz este estudo de Conhecendo Deus foi 30 anos atrás. Só para lembrar, meus irmãos. A primeira vez que eu fiz este estudo, pastor Francimário estava com 10 anos de idade.
O pastor Melk estava com 9 anos de idade, só para ter uma ideia, ok? Eu fiz isso com a minha igreja americana, muita gente boa, muitos santos já foram para a glória, e foi uma bênção. Vou falar honestamente, eu esqueci este estudo para quase 23 anos, eu não retornei. Eu fiz outros estudos, eu trabalhava muito como discipulado no estado de Minas Gerais para 9 anos, mas eu nunca retornei para este estudo. Bom, gostei, valorizei, acreditei no conteúdo do estudo, mas eu não estava ali praticando, nem encorajando outros a fazer, porque basicamente foi um livrinho que ficou ali na prateleira. Até 4 anos atrás. E a nossa missão passou por uma crise, e muitos dos mais velhos, puxa, agora eu sou considerado o mais velho, tivemos a chance de sair, se aposentar mais cedo, claro, teria até uma remuneração financeira, mas eu entrei numa crise porque eu não quis sair desta missão, porque eu senti no meu coração. Esta missão foi dada por Deus e agora estamos com este aperto financeiro, a chance, quem sabe, de resolver alguns problemas financeiros na minha vida, se sair do meu ministério aqui no Brasil. Eu entrei numa crise. Eu estive numa depressão, eu vou falar honestamente, só contemplando a decisão de sair daqui. Meu pastor chegou ali, lá nos Estados Unidos, ele chegou ali, ele falou, Marcos, eu não tenho nenhuma resposta para você. Mas eu estava lendo um livro recentemente que falou sobre Deus, e falou o seguinte, que Deus é soberano. Ele está no controle dessa situação. Este livro falou que Deus é amável, ele te ama, ele não te abandonou no meio dessa situação. E ele é sábio, ele sabe exatamente o que ele está fazendo nessa situação. E eu pensei, agora quase 26 anos 3 anos desde que ouvisse estes 3 pontos do livro Confiando em Deus. E eu perguntei ao pastor, o senhor está lendo o livro Confiando em Deus, escrito por Jerry Bridges? Isso aí, estou lendo aquele livro. Eu pensei, puxa, não ouvi isso para 23 anos. No momento que estava precisando, Deus trouxe de volta para a minha memória. Então, o que eu tenho aprendido? Fidelidade, pastor Melk. Deus é fiel. Eu não posso entender o porquê da tribulação, mas eu posso dizer isso, nosso Deus é fiel, vale a pena para a gente encorajar um ao outro, amar um ao outro, não deixe pessoas ficar sem esperança, porque Deus é fiel, vamos ficar fiéis um ao outro, e no meio de tudo, nós vamos crescer para a honra e glória de Deus, e Deus será glorificado. Aleluias. Deus seja louvado. Pastor Pontes, Filipenses 1:6, eu queria que o Amado abrisse. Eu queria que o Amado também pudesse falar para nós o que é que esse texto nos traz e nos fala sobre crescimento através da adversidade. Então, Filipenses capítulo 1, versículo 6. O que esse texto tem, né, para nos ensinar sobre crescimento espiritual? Amém. Filipenses 1:6 diz assim: estou convencido de aquele que começou boa obra em vocês, vão completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu acredito, meus irmãos, que o autor da carta aos Filipenses, Paulo, ele está fortalecendo aos irmãos e a todos nós a continuarmos firmes, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das provações que iremos encontrar na nossa caminhada cristã. Quem começou essa boa obra foi o Senhor Jesus Cristo, e Ele vai completá-la. Eu creio que Jesus irá completar. A adversidade, o sofrimento, faz parte do nosso crescimento espiritual. Já foi dito aqui, já foi falado, foi dado o exemplo no nosso guia de estudo da mariposa que ficou no casulo e foi tirada prematuramente, né?
Então, não devemos, de maneira, hipótese alguma, meus queridos, eu sei que não é fácil, falar é fácil, mas na prática é difícil, mas devemos nos fortalecer através do que a palavra nos ensina. O Senhor Jesus vai completar essa obra que Ele começou em nós. Devemos estar convencidos disso. Devemos estar plenamente convencidos de que o Espírito Santo está agindo. Nós temos a palavra de Deus nos orientando. E se nós formos disciplinados, passaremos pelas provações, perseverando. A perseverança produz esperança. Esperança produz, por sua vez, a perseverança. E assim nós vamos nos alimentando e nos fortalecendo, ao ponto de passarmos por qualquer tipo de tribulação. Devemos nos alegrar. Parece paradoxal o que eu estou falando. Para o mundo é paradoxal, mas para o cristão, quando ele chega a um nível de maturidade, devemos reconhecer que a adversidade, as provações que estamos passando no presente tempo, elas são para que nós possamos sermos fortalecidos, sermos fortes, ter, como diz aqui no Nordeste, o casco duro, não é verdade? Termos assim, ficarmos mais cientes de que há uma ação divina, mas há uma ação humana. Devemos nos entregar à palavra de Deus, devemos desenvolver o que eu falei lá sobre o fruto do Espírito Santo. E Paulo está dizendo aqui exatamente isso. Você tem um fruto do Espírito Santo, esteja convencido, esteja consciente que nada é em vão em Cristo Jesus. Por isso que eu sempre falo, continue firme, forte, alegre e retumbante em Cristo Jesus. Amém, pastor Pontes. Louvado seja Deus. Queridos, até então temos visto os textos mostrando exatamente esse entendimento da adversidade, do crescimento, mas o que acarretaria para nós, como servos de Deus, não querermos permitir que a adversidade nos molde ou seja exatamente trabalhada em nossas vidas. Pensando nisso, eu gostaria que o pastor Carlos pudesse trazer o texto de Jó, capítulo 36, versículo 21. Ali é dado um aviso, quando nós não queremos exatamente obedecer e resistimos a esse trabalho de Deus, ali é dado exatamente uma advertência. Eu queria que o amado pudesse trazer para nós o entendimento desse versículo, Jó 36, 21. A palavra do Senhor diz assim: guarda-te e não retornes à iniquidade. Dá preferência ao sofrimento em vez da maldade. Eliú está aqui trabalhando essa palavra diante de Jó. Os outros 3 amigos já haviam se silenciado, já haviam se tornado quietos. Eliú, talvez, complementando aqui o nível de pensamento, ele estava, na verdade, entendendo que havia algo dentro de Jó que estava sendo contrário a essa vontade de Deus. Que Jó não estaria em conformidade com Deus. Esse texto é muito interessante porque, em algumas outras versões, ele inicia com uma que tome cuidado, preste atenção. Você está olhando para Jó, mas olhe para si. É isso que muitas vezes acontece e, na maioria das vezes, está acontecendo dentro das nossas igrejas. Irmãos e irmãs olhando ao derredor e não cuidando-se de si, não trabalhando o contexto interno, não fazendo aquela introspecção para saber se a vida dela é uma vida condizente com o amor, com a fidelidade, com a bondade, com a longanimidade, com tudo aquilo que Deus já nos concedeu através do fruto do Espírito. Resistir a esse trabalho
de Deus na nossa vida é confrontar Deus, é resistir à vontade de Deus para a nossa vida. Eu tenho dito que muitas vezes nós nos tornamos o nosso Deus, porque nós queremos fazer aquilo que nos agrada, aquilo que nós entendemos, aquilo que é a nossa visão, e uma visão muito rala, muito pequena, ao invés de nos permitirmos passar pela cosmovisão de Deus. Uma visão ampliada, uma visão que vem do alto, uma visão que nos conhece antes da fundação do mundo, no decorrer dessa vida terrena, e sabe que nós estaremos diante dele. Isso é importante para a minha vida, porque muitas vezes nós nos damos a olhar para as pessoas, ao invés de orarmos por elas. Muitas vezes nós queremos, às vezes, até censurar as pessoas, ao invés de abraçar essas pessoas e entender o sofrimento daquelas pessoas naquele momento, entender as dificuldades daquelas pessoas naquele momento. Então, muitas vezes, nós olhamos circunstâncias, mas nós não olhamos com compaixão, com amor para a vida daquelas pessoas. Os amigos de Jó sabiam muito bem. E aí nós vamos saber depois, no final da história, porque nós conhecemos, eles não. Eles achavam que Jó estava em pecado diante de Deus, quando, na verdade, Deus não estava apenas testando ou permitindo que Jó passasse por provações, mas nós olhamos para Jó, mas esquecemos que Deus também trabalhou seus 3 amigos, assim como está trabalhando a vida de Eliú aqui, e assim em Cristo também. Nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos Cristo sofrer, mas nós achamos que para nós o sofrimento não é digno. E aquele que não é digno do sofrimento de Cristo seria aquele camarada que vai para uma guerra e diz assim: Deus, me proteja, me livra. E quando chega ao final da guerra, Deus diz assim: deixa eu ver suas mãos. Nenhum arranhão? Nada? Você tem certeza que você foi a uma guerra? Espiritualmente, a nossa vida é isso. Seremos, às vezes, arranhados, seremos machucados, em talvez circunstâncias mais fortes, seremos até mortos. Mas uma coisa é certa: Deus continua trabalhando a nossa vida, mesmo em meio às adversidades. A importância é permitirmos o agir do Espírito de Deus na nossa vida. Amém, pastor Carlos. Louvado seja Deus. Antes do pastor Francimário, eu queria aproveitar o pastor Antônio, que está conosco. Pastor Antônio, esse sofrimento que nós estamos muitas vezes passando, a adversidade que temos enfrentado, tem objetivo, e aqui eu destaco a questão da poda, da santificação, da dependência de Deus, da perseverança, do serviço, do companheirismo, do relacionamento com Deus. São 7 pontos, inclusive, que são tratados nesse estudo. Eu queria que o amado pudesse abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 15, o versículo 2, e nos dizer qual é o propósito da poda de Deus na vida de um crente. Qual o propósito que Deus exatamente muitas vezes tem em nossas vidas quando Ele começa a trabalhar essa limpeza que aqui é ilustrada pela poda de uma árvore, pelo tirar dos galhos que estão ou podres ou sob excelência ou não tendo exatamente serventia. Pastor Antônio, se apresente e nos traga uma reflexão, 3 minutos sobre isso. Graças e paz, amados irmãos, pastor Antônio, aqui da Igreja Batista Água Viva, aqui no Jardim Gonzaga, em Juazeiro do Norte. De antemão, já agradeço as orações dos irmãos e tenho visto o cuidado de Deus, não somente na minha vida, mas da minha família. Então, eu agradeço muito o companheirismo, as palavras de incentivo. Então, muito obrigado a todos os irmãos. Pastor, por gentileza, repita aí o versículo. Capítulo 15, versículo 2, pastor Antônio. Ok. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Amados irmãos, eu quero falar sobre esse versículo, trazendo um exemplo bem prático. Nós plantamos aqui
jogamos uma semente de tomate lá no muro e ela nasceu. Nasceu sem muita perspectiva de crescimento, até porque a gente tem uns coelhos aqui, mas eu descobri que coelho não gosta de tomate. E ela cresceu, ela lutou, ela superou as adversidades. E eu percebi que ela começou a dar frutos, mas ela começou a criar muitas galhas. E eu precisei fazer uma poda. E essa poda, ela foi dolorosa para a planta, mas o resultado foi o crescimento e o aumento dos frutos. A partir do momento que eu tirei os galhos que estavam sobressalentes, a planta ela criou um vigor, uma força, não é, para gerar frutos saudáveis e grandes. Eu trago essa lição para a nossa vida espiritual. A poda, ela nos ajuda a crescermos, a termos uma perspectiva diferente do sofrimento. O sofrimento não vem para nos destruir, para nos derrotar, para nos deixar na sarjeta. O sofrimento, as dificuldades, elas servem, né, como uma mola propulsora para que a gente conheça mais a Deus e a gente se aproxime mais de Deus. Então, essa poda do capítulo 15, ela se refere ao crescimento que as pessoas terão a partir do momento que elas passarem por esse processo. Pode ser até doloroso, mas, no final das contas, o resultado será realmente muito profícuo, o crescimento será frutífero. Grande exemplo, pastor. Obrigado. Louvado seja Deus. Grande exemplo. Pastor Francimário, Hebreus 12, versículo 10. Eu queria que o amado ali nesse texto em particular pudesse nos trazer qual é a conexão, né, da adversidade ou desse processo de santidade da adversidade com a santidade, de acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 10. Qual é a conexão exatamente da adversidade com a santidade? Pastor Francimário. Ok, pastor Melquisedeque, fazendo a leitura aqui do texto, Hebreus 12, versículo 10, diz assim: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Esse versículo ele é de suma importância, até porque nós aqui no Brasil, quando se fala em disciplina, nós já pensamos em castigo. Nós já pensamos que pecamos, pisamos na bola e Deus agora vai nos massacrar, Ele vai nos pegar. E a ideia não é essa. Então nós percebemos aí que a disciplina ela anda junto com a santidade. De que forma? A disciplina que Deus trata conosco, e eu quero citar aqui uma frase que é talvez bem conhecida, que diz o seguinte: tal pai, tal filho. O que Deus espera fazer na minha vida e na vida de todos os seus filhos? É nos tornar semelhante a Cristo Jesus. Uma vida de obediência. É interessante pensar nisso, irmãos, porque no Evangelho de João nós vamos entender o seguinte, que Jesus ele não proferiu nenhuma palavra e não fez nada que não fosse do agrado do Pai. Essa é uma realidade. E a questão, quando eu olho para isso, eu olho para a minha vida, será que eu estou preocupado com isso? Os puxões de orelha que Deus tem dado em mim e em nós, qual é a finalidade? Se não nos tornar santo como Ele é santo, nos trazer mais próximo dele. E Deus, ele tem algumas maneiras de sinalizar isso na nossa vida. E geralmente, a maioria das vezes, ele se utiliza da adversidade, do sofrimento, para nos mostrar o caminho que precisamos tomar. Então, a santidade, ela é algo maravilhoso na vida do cristão que entende que Deus, através do sofrimento da adversidade, está forjando nele o caráter de Cristo. Então, é igual um avião. Um avião, ele só decola se tiver duas asas. O cristão, ele vai crescer e ele vai crescer em direção ao Senhor, na dependência, em humildade, em amor, em fidelidade, à medida em que ele se submeter ao Senhor
e à medida em que ele buscar a Deus, então ele vai cada dia entender que é preciso viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Não viver dessa forma é viver fora de tudo aquilo que Deus planejou e jamais conseguiremos viver em santidade senão pela obediência e através da adversidade que Deus vai se utilizar. Obrigado. Amém, pastor Francimário. Louvado seja Deus. Regilane, meu amado, por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. E eu queria que o amado pudesse nos dizer como é que a adversidade nos ensina a depender de Deus. De acordo com 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Como a adversidade nos ensina a depender de Deus. Amém, amém. Primeiramente, louvo a Deus pela vida do pastor Antônio, que está aqui conosco nessa tarde. E quando nós olhamos, né, pela questão da adversidade, de tudo que vocês, os amados pastores, já falaram, se torna até um peso falar sobre isso, porque eu fico analisando e pensando de tudo que foi exposto. E quando nós olhamos para Coríntios, que diz, porque nós não queremos, irmãos, que ignoreis a dificuldade que nos sobreveio na Ásia, que fomos oprimidos excessivamente, acima das nossas forças, de tal modo que nos desesperamos até da vida, mas tínhamos a sentença de morte em nós mesmos, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Todos já sabem a situação a qual o apóstolo Paulo se encontrava nessa situação da Ásia, sobre essa questão da confiança, mas não quero adentrar isso, mas sim exclusivamente aqui o que fala simplesmente da questão, começar de trás para frente, que nós temos a sentença de morte em nós mesmos. Essa sentença de morte que nós temos em nós mesmos, ela um dia nos foi tirada, essa sentença de morte, mediante Cristo. Então, a nossa vida por Cristo, né, ela se vale até com a nossa própria morte por amor a esse Jesus que nos amou primeiro. É tão interessante que quando Paulo trata isso, a questão da confiança, de crer em Deus, de acreditar que essas adversidades, que essas dificuldades, ela não pode ser superior à ressurreição, superior àquilo que Deus guardou para cada um dos seus. Quando a gente vê a questão dessa disciplina, do que pode nos ajudar, arremeta muito àquilo que Deus quer, que é justamente o quê? Que venhamos ter o caráter moldado igual ao de Cristo. O pastor Francimário falou muito bem sobre essa questão de Cristo não falar nada. Uma própria palavra de Deus diz, ele foi mudo como uma ovelha ao abatedouro. E muitas das vezes nós, por qualquer situação, por qualquer dificuldade, por qualquer coisa que venhamos passar na nossa vida, acabamos praguejando, acabamos maldizendo mesmo, sendo maldizente. Acabamos, de uma certa forma, como se nós estivéssemos falando para Deus, olha, Senhor, eu não preciso de Ti, eu preciso apenas de mim, eu sou meu próprio Deus, eu ajo conforme a minha conformidade, eu vou resolver os problemas e as situações da minha forma e da minha maneira. Mas quando Paulo fala que as dificuldades que sobreveio sobre eles, onde eles sofreram bastante, em especial Paulo, sabemos disso, ele tem uma esperança guardada, né, na confiança em Deus, o Deus que tudo provê, o Deus que tudo faz, o Deus que comanda a história. Mesmo que o homem acha que muda a história, o que faz a história, é Deus quem faz a história, é Deus que intervém na história, é Deus que ele continua trilhando essa história para os seus. E eu acredito, pastor Mel, daquilo que já foi falado aqui, que a teologia que nós temos vivido hoje, a teologia que tem sido ensinada hoje, na grande maioria dos púlpitos, ela pode ser também uma das grandes, eu estou dizendo uma das grandes culpadas, não a culpada em si, porque isso não traz desculpa para nós buscarmos a nossa comunhão com Deus na oração, na leitura da palavra, na consagração,
e buscar irmãos na fé mais experientes, pessoas sérias, para podermos crescer na palavra do nosso dia a dia, ler livros importantes, livros que nos ajudam. Há pouco lembrando de uma crise que eu passei, e um livro que me ajudou muito, amados, muito mesmo, foi um livro de John Piper, né? Quando Eu Não Desejo Deus. Esse livro, assim, me deu um estalo na mente. Eu disse, poxa, o que é que eu estou fazendo? Espera aí. E Deus me levou a palavra dele e me mostrou algo. Se nós sofremos com Cristo, ou seja, a tribulação que Jesus Cristo passou, e nós passando por essas tribulações da nossa vida, a recompensa será gloriosa. E que recompensa é essa? A salvação na pessoa de Cristo, a ressurreição na pessoa de Jesus Cristo. E muitas das vezes nós esquecemos disso, como eu falei, não vou de forma nenhuma generalizar, mas a teologia passada, a teologia do oba-oba, do fast food, aquela questão do vem aqui pronto, aquele negócio de, assim, vamos para a campanha de oração, vamos orar, hoje é quarta-feira de oração, uma igreja de 50 membros, aparece 3, 4, 5, uma igreja de 60 membros, aparece 5, 6, 8. Aí, o que é que acontece? Deus manda tribulação, Deus manda problema, Deus manda situações adversas, e aqueles 60, se não na sua totalidade, mas a grande maioria está lá. Se os 50, se não em sua grande maioria, mas se não em sua totalidade, a grande maioria está lá. Igreja com 300, 400 membros, se não todos, mas a grande maioria está lá, orando nas quartas, está lá orando no domingo após a EBD, ou antes da EBD, no culto de celebração. Então, o cristão, aquele que teve um encontro verdadeiramente com Cristo, isso falo para vocês que nos assistem nesse momento, e até mesmo você que para analisar, poxa, será mesmo que eu sou cristão? Será mesmo possível a Deus por passar por essas situações difíceis? Entenda, se não for essas situações, se não for os problemas, não tem como nós moldarmos a nossa vida ao caráter de Cristo, se não for isso. Claro, tudo de acordo com aquilo que possamos suportar. Então, vejo que a nossa confiança não deve ser em nós mesmos. Versículo 9. Confiar em Deus, que ressuscita os mortos. Queridos, que tempo maravilhoso, que coisa maravilhosa. Temos aqui ainda algumas perguntas, algumas coisas para considerar com os amados, mas tem sido tão rico, tão precioso esse momento na presença do Senhor, né, que ficamos sem querer. E ainda mais o pastor Marco Johnson dizendo que temos mais 2 nessa área e já terminamos. Eu acho que eu vou esticar. Vamos deixar direto aqui. Não podemos, né? Mas, queridos, ainda tem a questão eu queria considerar a necessidade, na verdade, da perseverança cristã. Tudo que eu ouvi dos amados, o que vem ao meu coração exatamente é talvez essa palavra soe mais profundamente. Perseverança. Porque entendemos que na adversidade a perseverança tem um propósito, tem um porquê exatamente a gente continuar. O nosso alvo é Cristo, a nossa meta, o nosso objetivo é sólido. Então, que Deus possa realmente nos fazer entender a necessidade de perseverarmos em tempo de situações difíceis. Estamos enfrentando um tempo de adversidade, estamos enfrentando, o pastor Antônio passou agora por um problema de saúde, é a adversidade. E nós entendemos que tudo isso é um processo contínuo de crescimento. E ainda que tivesse tudo produzindo bem, dando frutos, Deus ainda começa a podar, a tirar coisa, a moldar o nosso caráter com um único objetivo: nos fazer crescer para o louvor e a glória dele, para que os frutos benditos possam vir de nossa vida cristã, da nossa caminhada cristã. Então precisamos, como o pastor Marco Johnson falou, precisamos realmente levar essa palavra aos nossos irmãos, aos líderes da nossa região. Como é necessário entendermos isso, em nome de Jesus. Eu destaquei, pastor Marco Johnson, antes de passar para o amado, na pergunta 12, fala exatamente sobre a questão de qual desses 7 resultados do sofrimento eu me identifico, né? Eu ia fazer essa pergunta para os amados pastores, mas eu queria responder, né, essa pergunta em particular.
porque aqui fala sobre a poda, sobre a santidade, sobre a dependência de Deus. Tudo isso foi trabalhado nesse tempo agora de pandemia. Muito interessante isso. A perseverança, o serviço, porque tivemos que nos reinventar, né? Tivemos que servir de uma forma diferente, e é algo maravilhoso entender isso. O companheirismo, como eu vou exercitar o companheirismo em época de pandemia? E Deus tem feito coisas extraordinárias. Um exemplo é a nossa comunhão. Quando pensaríamos em fazer um tempo como esse, mesmo distantes uns dos outros, a milhares de quilômetros, o pastor Marcos Johnson, no caso em particular, e nós ainda temos comunhão, conseguimos exatamente ter uma vida de comunhão através da diversidade. A pandemia nos fez ter comunhão, nos faz ter comunhão agora. Então, e continua, relacionamento. Eu parei nesse ponto em particular. Eu não sei, aqui é um confessar, é um abrir de coração. A pandemia me tornou mais íntimo do Senhor. Não que eu não fosse íntimo, que eu não buscasse mais a Deus. Mas esse tempo agora revelou que o templo, a casa, o coletivo é muito gostoso, mas muitas vezes tem camuflado a ausência de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus. Nós, pastores, mas os nossos irmãos em Cristo, os membros das nossas igrejas, estão experimentando um tempo de realmente ou ter comunhão com Deus ou estar em total frieza espiritual. Porque esse distanciamento social estimulou a busca por Deus. Então, para mim, a pandemia em particular produziu um tempo mais íntimo com o Senhor. Isso me deu, como nós temos estudado, disciplina espiritual. Isso me fez ter mais disciplina na busca pelo Senhor. Então, que Deus possa nos fortalecer, que Deus possa nos enriquecer nesse tempo e em todas as outras adversidades. Em todo e qualquer momento, Deus está no controle. Como já foi citado em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus nos abençoe. Pastor Marcos Johnson está com a palavra. Queria agradecer a pastor Melk para nos dirigir hoje à tarde, todos os participantes que têm nos dirigido no estudo da Palavra de Deus e que têm aberto seu coração para compartilhar um pouquinho da sua caminhada com Cristo Jesus. Meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo esta gravação, eu queria destacar para você mais uma vez, encerrando aqui, a importância que você deixa o Senhor neste. Isso é a hora para você fortalecer a guarnição da sua vida, para você abastecer a despensa da sua alma com teologia sólida. Deus age, trabalha por meio das nossas adversidades. E como nós temos destacado, ao mínimo, no meio das nossas adversidades, Deus está nos podando, santificando, criando dependência, nos fortalecendo em perseverança, abrindo para nós caminhos de serviço, nos chamando para um companheirismo mais profundo e nos dirigindo a fortalecer nossos laços de amor com Deus e nosso relacionamento com Ele. Isso é o mínimo que Deus está fazendo na sua vida por meio da adversidade. Deixe este momento ser o momento de pensar e orar e se aprofundar neste conhecimento. E quando você entrar, momento mais severo de adversidade, sempre lembra destas coisas. E isso será para você uma rocha, uma fortaleza no meio da tempestade. Mas eu queria só encerrar dizendo ali, confiança na ação, ponto número 2. Se você aprendeu mais sobre como Deus age por meio de adversidade hoje, por meio deste estudo, eu queria destacar ponto 2 e queria cada um de vocês entre em contato com alguém que você conheça que está sofrendo. Não há falta de sofrimento aqui neste mundo. Oferece-se para se reunir, para orar. Pode ser pessoalmente, se as condições vão permitir, ou pode ser por meio de uma forma digital. Mas ore com alguém,
encoraja alguém, porque as coisas que estamos aprendendo aqui por meio deste estudo, vamos repartir com outras pessoas para que todos possam ser abençoados. Obrigado por sua participação e eu queria convidar você a retornar a semana que vem para dar continuidade ao nosso estudo de Confiando em Deus. Que Deus nos abençoe e até nossa próxima conversa.